Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, Santana. Bom, quase todos aqui já frequentam a casa já há algum tempo, então todos já devem saber das atividades. Mas para aqueles que estão chegando hoje, sejam bem-vindos, né? E as nossas atividades aqui na casa são praticamente todos os dias. Sobre os horários das palestras, lá na frente tem um quadro avisando. E caso alguém precise passar no plantão, como vocês sabem, chegar meia hora antes para falar com o plantonista, para uma orientação, alguma questão que esteja passando, para uma orientação sobre a luz da doutrina espírita. Primeiro ano já teve início. Até ontem dava para se inscrever no curso, né? Mas quem ainda tiver interesse ainda dá para pegar uma rebarba ainda, né? Do curso, assim, né? Falar com a Sandra aí, ver se ela consegue fazer um encaixe, né, Sandra? Tá bom. Sobre os gêneros para a cesta básica, como vocês sabem, nós atendemos cerca de 72 famílias carentes. Eu estava conversando aqui com a Cida, né? Parece que principalmente é leite em pó. Que mais, Cida? Arroz, óleo e açúcar. Mas todos os outros gêneros não perecíveis também são bem-vindos. Quem puder colaborar. Também nós estamos com a rifa de Páscoa, né, para ajudar os trabalhos sociais da Casa do Caminho. Quem puder ajudar, falar com a Sandra, com a Cida, o número é R$10 para ajudar as obras aqui da casa, tá bom, gente? Nessas épocas de crise, né, muitas vezes as instituições beneficentes passam alguma dificuldade, porque, claro, todo mundo de alguma forma tem que se organizar no orçamento, mas quem puder estar ajudando comprando uma rifa, é R$10 o número e tem direito a concorrer a uma bela cesta de Páscoa, né? Na sexta-feira nós temos o trabalho com dependentes químicos, que é cerca de 20 horas. Caso vocês conheçam alguém que esteja passando por essa dificuldade em família, só encaminhar aqui para nós. O trabalho é constituir no grupo terapêutico de famílias e dependentes químicos e também tem um trabalho espiritual e de passes. Então, queridos, nesse momento vamos fechar então um pouco os nossos olhos. Só lembrando, quem tiver com o celular, deixar ele no silencioso para não interromper a palestra. Então, fechar um pouco os nossos olhos físicos, né? Entrar em contato com o poder de Deus aqui presente, com o plano espiritual que dia muito preparou esse espaço para que nós possamos receber o tratamento necessário. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de nos congregarmos em Teu nome. Como Tu bem nos disseste, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, Você estaria aqui conosco, presente. E assim hoje podemos sentir a Sua presença, nos inspirando com a Sua palavra, com o Seu amor. Somos tão pequeninos, tanto temos a aprender ainda, mas humildemente aqui estamos para ouvir um pouco mais de ensinamentos sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Queremos ser pessoas melhores, queremos a cada dia melhorar o nosso ser, a nossa atitude aqui nesse planeta Terra. É por isso, Pai, que agradecemos imensamente mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, a toda a casa que nos acolhe com muito carinho, ao plano espiritual aqui presente, que já começou os seus trabalhos de nos ajudar, curando as nossas enfermidades físicas, morais, espirituais. Mas sabemos também, Pai, que muito depende de nós. Abrimos o nosso coração para receber ajuda, abrimos a nossa mente para renovar as nossas atitudes, para renovar o nosso pensamento. Que o Pai esteja aqui presente conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos agora abrir nossos olhos novamente, voltando a mente aqui para o ambiente presente, nós vamos receber a nossa amiga Simone, que vai nos falar hoje. Se puder falar qual é o tema de hoje, tá bom, Simone? Sim, né? Eu tenho um trauma de altura que vocês não têm noção. Vamos com fé. Então, gente, boa noite mais uma vez. Mais uma vez, bem-vindos à casa. E o bem-vindos de encarnados e desencarnados, né? Tanta gente que vem para se melhorar, para ouvir uma palestra, para encontrar amigos, para ensinar, para aprender, para trocar. E esse é um espaço para isso. Nosso tema de hoje tem como título a mágoa desnecessária. E eu estava pensando no tema antes de preparar, pensando assim, mas tem alguma mágoa que é necessária?
Toda mágoa é inútil, né? Toda mágoa é perda de tempo, perda de vitalidade, perda de energia. Não existe necessidade alguma para que a gente retenha nenhum tipo de mágoa. Mas vamos caminhar no texto para ver se a gente consegue desenvolver um pouco mais. A gente sempre fala, vocês já devem ter ouvido, né, a questão da etimologia da palavra, mas vale a pena a gente lembrar. Mágoa, ela tem duas origens. Ela tem a origem grega e a origem latina. No grego, ela quer dizer empecilho, entrave, obstáculo. E no latim, ela quer dizer sujeira, mácula. Alguma coisa que você colocou que está enfeiando o objeto do qual ele é portador. No caso, a nossa alma. E a gente começa dizendo que as duas dizem exatamente o que quer dizer, ou o que quer representar, deveria significar mágoa. Mágoa é tudo aquilo que eu coloco de acréscimo no meu coração, porventura também vai para perispírito, por encarnações inteiras, e que não deveria estar ali, que está significando um entrave a mais para a nossa melhora. Está significando que com isso eu estou carregando, além dos compromissos assumidos, mais a mágoa. Então, tudo que eu tenho que vivenciar, tudo que eu tenho que desenvolver, com a mágoa, é como se a gente colocasse um grilhão a mais no pé. Já não é fácil só o que a gente assumiu. Imagina quando a gente ainda põe essa âncora no pé, que a gente entende como mágoa. E, afinal de contas, por que a gente tem mágoa? E por que a gente magoa? Porque, na verdade, o Emmanuel é muito claro quando ele diz 90% dos casos de obsessão, eles são gerados pelo sentimento. Ou geramos mágoa, ou somos magoados. Ou ofendemos, ou somos ofendidos. De alguma forma, o nosso sentimento, a nossa atitude em relação a isso indica um sentimento ainda muito infantil. Infantil no sentido mais básico, mais primário, vamos dizer assim. E o antídoto para isso é o perdão. Aquilo que a gente fala sempre, que a gente renova sempre. E por que a gente tem que renovar sempre? Porque é difícil, gente. E porque é um teste por vez, um teste por dia, uma pessoa por vez. Cada vez que eu consigo melhorar com uma pessoa, já não consigo com outra. E vai ficando cada vez mais difícil ao ponto da gente começar a achar que o outro é que traz a mágoa, sem cuidar de dentro de mim com tudo aquilo que me faz aceitar a mágoa. Porque a pessoa pode semear o quanto for na nossa jornada. Se eu não aceitar, o terreno não fica aberto para a semeadura. Então, aquele que chega para semear discórdia, mágoa, melindre, se ele não encontra um terreno preparado, aquilo não vinga. Então, a gente precisa entender que o outro só magoa porque nós nos encontramos diante dele com as portas muito abertas. Significa que nós temos dentro de nós tudo aquilo que ele está colocando. Se nós nos magoamos, nós temos o melindre, temos a raiva também, temos o orgulho. Se não tivéssemos, nada daquilo seria tocado. Nada daquilo nos teria tocado. Eu penso muito em Jesus, né, que a gente sempre fala no Espiritismo, a criatura mais perfeita que teve aqui. Viveu no mundo, não se ausentou do mundo nem um tico. Conviveu com as criaturas mais embrutecidas, nós que estávamos lá. Conviveu com todos, amou a todos, sem se deixar, por um lado, influenciar, nem contaminar, e, ao mesmo tempo, sem abrir mão do convívio, porque era um convívio precioso para os ensinamentos que ele precisava trazer. Então, nenhuma mágoa foi gerada no coração dessa criatura, porque dentro dele não tinha a igualdade do mal que ele via lá fora. Ele sobrepunha um mal externo a um bem imenso que ele sentia e trazia. E esse é o nosso grande desafio, oferecer ao mal externo alguma coisa melhor. Porque o mal externo só nos causa sofrimentos, porque dentro a gente tem aquela liga que dá o mesmo tom, aquele imã, que diz assim, pode vir que aqui também tem algo parecido. Se não fosse assim, a gente não se magoaria. E olha, é um trabalhão, porque a gente se magoa, depois a gente tem que perdoar.
Depois a gente tem que consertar o caminho, dá um trabalho. Melhor não deixar a mágoa se instalar. E é isso que o texto começa colocando. Sentiu que a coisa vai apertar? Sentiu que está anunciando alguma encrenca? Corta pela raiz. Aquela avalanche que vai descendo, ladeira abaixo, começa com uma bolinha de neve desse tamanico assim, ó. Se a gente estender a mão, a gente pega. Se você esperar descer a ladeira abaixo, ela pega você. E aí não tem jeito. Então, percebeu, porque a gente está num planeta assim, nós somos assim, porque não se esqueçam, se as pessoas nos magoam, nós magoamos as pessoas 30 vezes por dia, no mínimo. Querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente. Então, o primeiro desafio nosso é esse, não vamos deixar a coisa crescer além do que ela deveria, tomar proporções maiores. Porque a gente sabe, como espíritas, que nós somos seres imortais. O que nós não acertamos aqui, levamos para a próxima. Estamos corrigindo hoje, aprendendo hoje, o que deixamos de aprender lá atrás. Aí a gente se pergunta, afinal de contas, eu me magoo pelo outro, né? Então é mais fácil deixar de conviver com o outro. É mais fácil eu pedir a Deus, por exemplo, que me tire o outro do caminho, que me tire aquela circunstância. Ou algumas religiões, ou algumas pessoas que optam por uma vida solitária. Uma vida dita de contemplação, uma vida onde eu me isolo de todos os problemas, de todas as mazelas, como se eu fosse a pessoa mais pura do mundo e o mal tivesse instalado nas pessoas, no entorno. E o texto, que é um texto do Raul Teixeira, que é esse que a gente está falando, diz o seguinte: não há como aprender, não há como crescer, a não ser no mundo. É o outro, a situação difícil, causada pelo outro, porque eu aceitei. Né? Não vamos botar a culpa no outro, nem no obsessor encarnado, nem no desencarnado. Só aconteceu porque você permitiu. Então, nós não vamos nunca chegar a um ponto de encontrar dentro de nós, no isolamento, a condição necessária de cura. A cura é no embate, é na luta. É aquilo que a gente fala tanto de Paulo de Tarso, né? Que ele fala do bom combate. O bom combate não é contra o externo, o bom combate é contra mim, contra as minhas mazelas, mas eu não curo as minhas mazelas sem o contato com o outro. É o outro que vai mostrar para você, inclusive para nós, onde é que está errado. Mostra muitas vezes da pior maneira, a mais dolorida, mas mostra. Se a gente tiver olhos para ver, a gente vê e corrige. Às vezes não precisava de tanta amargura. Mas a gente não é muito avesso, a gente é muito avesso a críticas, né? A gente acha que quando ela vem na forma de ofensa. E eu não posso ser ofendido. Então, gente, o aviso do texto é muito claro quando ele diz: eu só posso melhorar no contato com o outro, seja na pessoa dentro de casa, seja na pessoa no trabalho, no desconhecido, naquela pessoa que eu tenho mais facilidade e aquela que eu não tenho. Eu não sei se vocês param para pensar, por exemplo, quando a saudação, principalmente no final da vida, que Jesus disse que os discípulos seriam reconhecidos por duas situações. Por muito se amarem, aí seriam reconhecidos como discípulos do Cristo. E porque, de muitas maneiras, eles se saudariam com a seguinte frase: a paz esteja convosco. Aí danou-se. Porque a gente fez uma interpretação tão rasinha da paz, que a gente, a partir daí, acha que paz é tranquilidade, no sentido de você não fazer absolutamente nada. Eu quero paz, aí eu vou ficar no ócio. Hoje eu quero paz, eu não quero problema algum, eu não quero encontrar com a pessoa que eu tenho mais dificuldade, hoje eu quero paz. Mas a paz do Cristo não é essa, nunca foi. Não teve criatura mais ativa do que ele. Não teve criatura que aproveitava cada minuto para ser útil, para ensinar, para explicar. Não teve uma criatura que fosse mais pronta para aproveitar. Então, a paz do Cristo é a paz daquela luta do dia a dia, quando você chega no fim do dia e fala: eu consegui. Está exausto. Passou por todos os problemas do mundo. Foi um dia muito difícil. Mas no final do dia, com a consciência apitando,
diz que você teve paz. Então é essa paz do Cristo que a gente deseja uns para os outros. Eu não quero que ninguém, ao receber a paz que a gente oferece, cruze os braços e não faça mais nada. Eu não quero que digam que a gente fala a paz do Cristo e eu, para ter paz e para fazer o bem, eu tenho que ter minha vida resolvida. Ô, gente, Jesus não tinha a vida dele resolvida, não. Ele passava... Não tinha nada. Eu estava lendo agora um texto, depois eu vou ler um pedacinho para vocês, onde ele diz exatamente isso. Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Se você tem mais do que isso, você tem mais para fazer. Não tinha nada, gente. Tinha a túnica dele. E fazia. Se você tem mais que uma túnica, você já está com mais recursos para fazer. Só que a gente é muito apegado, né? Apegado ao que a gente foi, ao homem velho, à tristeza. E a tristeza a gente vicia de uma tal maneira que não tem como. Então Deus, que é muito bondoso, coloca um monte de gente junto, como diz o Guimarães Rosa, maravilhoso. Deus coloca bobo com bobo para ver se uma hora um estala, encosta da faísca e ele tira o que conseguiu despertar. É mais ou menos isso. Ele se utiliza daquela criatura mais difícil para tornar você melhor. Você também, para muitos, é uma criatura difícil. E você também está sendo instrumento da melhora da criatura. Agora, quanto mais desequilibrado nós estivermos, eu não entendo como aprendizado. Aí eu me revolto. Aí eu guardo mágoas. E mágoas, eu não sei se vocês já perceberam, ela é infinitamente mais difícil de ser retirada do que a raiva. Porque a raiva tem pavio curto. A mágoa, a hora que termina o pavio, a gente vai lá, amarra outro pavio para ela continuar queimando. A gente tem um prazer de saborear a mágoa. E é difícil mesmo, gente, porque no dia a dia é colocada para a gente questões muito dolorosas, que tem que fazer com que a gente volte para dentro da gente. É muito difícil porque aquela pessoa que tem as características que mais te afrontam, são elas que aparecem no dia. Eu falo para os meus alunos sempre esse exercício. Escolham uma virtude. Eu quero essa virtude, quero desenvolver essa virtude a partir de amanhã. A virtude não vem numa caixinha fechada, mas ela vai vir na forma daquele irmão muito caridoso que vai te ensinar, aos trancos e barrancos, a conquistar essa virtude. Quando você pede paciência a Deus, não vem a paciência pronta, mas vem aquele fulaninho que vai te lembrar o quanto Deus é bom. E vai tirar você do sério 90 vezes no dia, para te ensinar a conquistar a paz do Cristo. E a paz do Cristo só se consegue no dia a dia, no contato com as pessoas. Não se esqueçam, eu acho que vocês todos já leram o Livro dos Espíritos. Se não leu, tem que ler. Lá nós temos 10 leis morais, todas interligadas, todas falando umas das outras, conversando entre si, todas. Mas tem 3, que são a mesma, porque uma não pensa sem a outra. Chama Lei do Progresso, Lei do Trabalho e Lei de Sociedade. Só progrido trabalhando, só trabalho em sociedade. Então não tem jeito, não há como progredir fechado dentro da minha casa, voltado para mim mesmo, ou em contemplação com Deus, como se Deus estivesse lá em cima. Não está não, gente. Deus está no próximo que te procura, nas dores mais variadas, para te fazer esquecer a sua. Para que você cate os caquinhos que você está e vá lá e vai ajudar. E é difícil porque a gente luta contra a gente mesma, não é fácil. Mas a luta fica mais gostosa quando a gente reconhece que é com a gente. São as minhas pernas que me levaram naquela situação, não é a perna dela. Então, se as minhas pernas levaram e eu não estou gostando de onde eu estou, só as minhas pernas podem me tirar de onde eu estou. A gente tem uma preguiça nata. E a gente traz dentro dessas mágoas campos muito antigos. É hora da gente dar uma carpida nesse terreno e tirar um pouco dessa tristeza. Porque, gente, eu sei que cada um traz a sua.
e tristeza é uma porta enorme se a gente deixar ficar aberta. Se a gente fechar, só tem recursos para abrir novas, cada vez melhores. As mágoas que a gente traz, que as pessoas depositam no nosso coração, tornam a nossa vida muito paralisada. Não é o conceito da própria mágoa? Entrave. A gente para. O universo está girando, está caminhando, está correndo, está tudo movimentando e você está parado. Os benfeitores grudam na gente, apoiam, renovam os votos, estão lá do outro lado, torcendo pela gente. O que a gente está fazendo? Nada. Ah, não, mas a gente está fazendo sim, eu esqueci. A gente está sentado pedindo. Não vem não, tá, gente? Porque ninguém vai fazer por você um aprendizado que compete a você. Mas eles fazem com você todas as vezes que você se der a alegria de servir. Por isso, o trabalho é fundamental para que a gente faça essa faxina interna, porque pesa muito, gente. Eu venho aqui há alguns aninhos, e a gente acaba vendo alguns rostos, mais ou menos com certa frequência. E tem rostos que eu vejo chegar aqui, como eu já falei, eu sou família mineira. Mineiro adora observar. Ficar quietinho, só olhando. E tem gente que eu vejo passar por essa porta, que vem só por Jesus. Com uma dor que o olho salta. E a vontade que dá é de pegar no colo. Porque só Deus sabe o esforço que fez para chegar até aqui. Então, que Deus abençoe as nossas tentativas. Cuide das nossas quedas, que serão muitas. Mas, pelo amor de Deus, não nos deixe parados. Cair e levantar não é problema. Nem a queda é problema. Não cair, não levantar, não se mexer, não se movimentar, a gente perde a encarnação. E eu não sei vocês, mas a fila do outro lado para encarnar é enorme. Enorme. Gente pedindo, pelo amor de Deus, para estar ocupando esse corpinho que você tem aí. Por favor. E estão lá esperando, porque é muita gente. E a consciência da gente acusa tudo aquilo que a gente deixou de fazer por egoísmo. E acumular mágoas é um egoísmo sem fim. Eu queria ler para vocês um trecho de um livro que se chama O Espírito da Verdade, que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Esse livro, ele é assinado por vários espíritos, uma coletânea, né? São vários os espíritos. E ele tem como título a Ação da Prece, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, da necessidade que nós temos de construir o nosso aprendizado através do outro. Em momento nenhum, eu acho que eu já falei isso aqui, vocês vão ver em nenhum dicionário espírita nem a palavra fácil e nem a palavra desistência. Como diz um amigo meu, se for para desistir, desista de ser fraco. É a única opção que você tem. O resto, meu amigo, é luta. Muita. E graças a Deus. Como diz uma amiga minha, que sempre ela vem contar as histórias, o dia foi assim, assado. E aí, depois que eu ouço, eu sempre falo para ela assim, né, põe o cabelo assim para trás do ouvido. Eu falei, desculpa, não ouvi o resto. Ela falou, tá bom, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque foi um dia de luta, foi um dia de batalha, foi um dia de evolução. Mas, enfim, nós dependemos do outro, tá, gente? Dependemos mais do que a gente gostaria. E tem que agradecer. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é um instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é a objetiva. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilie o quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você, olha isso. Você é o desejo de seguir para Deus.
mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas por meio das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o merecimento, o seu merecimento está nos outros. Sem os outros, a gente não avança absolutamente nada. Obrigada. Agora chegou o momento da gente colaborar, né, fazendo perguntas, alguma coisa que queira comentar da palestra. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Bom, enquanto o pessoal pensa uma pergunta, só fazer um comentário ou uma pergunta também, né, Simone? Geralmente quando a gente tem a mágoa de alguém, a gente fica pensando assim que a gente vai ter que conversar com aquela pessoa, que a gente vai ter que encontrar, pôr as coisas em pratos limpos para poder finalmente acabar com a mágoa, né? E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque talvez nem sempre seja dependendo do outro, né, para que a gente consiga dirimir isso que está dentro de nós fazendo mal, né? Não sei se você queria comentar algo, né? Então, gente, assim, o que o Paulo falou é isso mesmo. Na verdade, você não corta a mágoa, ou seja, você não perdoa ou deixa de perdoar porque o outro te deu a brecha, porque você teve a oportunidade de falar com ele, porque você teve recursos e você pediu desculpa e ele aceitou. Na verdade, o seu assunto não é com ele, o seu assunto é com Deus. Então, o perdão, ele vem de você, independente da aceitação ou da possibilidade de reatar com aquela pessoa. A coisa é interna, gente. A gente falou, a batalha é com a gente mesmo. Se o outro aceita o seu perdão, se o outro renova o caminho junto com você, bingo, você fez um amigaço. Ele vai ser, tá? Ele não sabe ainda, mas ele vai ser seu amigo. Mas naquele momento ele não quer ser. Ele segue o caminho dele e você segue mais liberto. Quando a gente perdoa, não é só que a gente se liberta do outro. A gente se liberta de um monstro muito maior, que é o que a gente era antes. E a gente era um monstrinho. Então, quando eu perdoo, eu deixo de ser menos orgulhosa. Então, eu fui orgulhosa, cara, eu estou me libertando de mim. Então, é imprescindível que a gente possa ter recursos dentro da gente para fazer isso. E se não pode fazer isso através de uma palavra, pode fazer através do sentimento de uma prece, pode fazer de um exercício, pode se colocar em favor de outras pessoas na mesma circunstância. Porque a gente sempre fala, mas eu não quero acertar com a Cida, mas nunca mais vou ver a Cida. Como é que eu faço? Gente, assim, nunca mais é uma coisa que não existe na criação, né? Em algum momento eu vou cruzar com ela. Se não cruzar agora, cruzo depois. Mas vamos tornar esse novo encontro o melhor possível. Então, que eu emane coisas boas para ela, minimamente. Porque, puxa vida, de coisas ruins, o planeta já está assim, ó. E ele só está assim porque está todo mundo do mesmo jeito. É caótico. Você abre um Facebook, você abre um e-mail, você abre um WhatsApp, qualquer coisa, é só coisa ruim. Eu não estou jogando o jogo da Poliana, não, mas a gente fica pensando assim nos benfeitores, a trabalheira que dá para eles catarem uma vibraçãozinha boa da gente em relação... Porque, assim, vibrar o mal diante do mal, qualquer um vibra. É quase instintivo, é bicho. Né? Bicho, não é bicho que devolve? Se você é agressivo com ele, você devolve também? Não, gente, Jesus, que era sutil, ele falou o tempo inteiro, se você tem uma túnica, te pedem essa túnica, dê duas. Faça além. A gente só está aqui porque a gente não está fazendo nem o suficiente. E Jesus está pedindo o além. Porque para fazer o básico qualquer um, sem religião alguma, por instinto, faz. Então, que a gente possa responder para a gente. É uma batalha nossa, é diária. Então, só a gente sabe o quanto dói, o quanto levanta, o quanto a gente atravessa aqui, como trabalhador, como assistido, como que for. Às vezes, eu falei, às vezes a gente vem com um nó aqui, ó. Mas vem, disposto assim até a ser útil, quem sabe, de alguma forma, a outras pessoas que precisam mais. Então, gente, assim, perdão, o ideal seria que a gente não precisasse perdoar, né? Mas, se a gente conseguir perdoar, a gente já quitou um débito que só torna a gente mais leve. E do outro lado, a gente só vai volitar, só vai tirar o pezinho do chão, se a gente não tiver o pezinho no chão. Obrigado, Simone. Bom, já temos uma pergunta. Alguém gostaria?
Não, é que a gente fala de mágoa, né, desnecessária. E às vezes o outro que falou alguma besteira e a gente é tão sensível, né, melindrosa, e a gente acata aquilo como mágoa. E muitas vezes não é, a pessoa não para ouvir o outro, não para sentir o que o outro está sentindo. E às vezes está difícil para ele também, né? E ele fala algumas besteiras, e se a gente tentar enxergar, como Jesus falava, além dessa aparência dele, a gente não vai pegar a mágoa para a gente. A gente vai entender que aquele outro está precisando de ajuda, né? Então é muito mais fácil, né? O André Luiz fala isso nesse livro, em alguns textos que ele assina, onde ele diz assim: são doentes. Criaturas que provocam desavenças, desarmonias, são doentes. Nós, não necessariamente os outros, né? Senão vai dizer que todo mundo que convive, que está te fazendo mal, é doente. Nós somos doentes, porque nós também fazemos o mal a outras pessoas, consciente ou inconscientemente. Por isso que eu falei, vale aquilo que Jesus fez. Viveu no meio de criaturas tão confusas, tão adoentadas, dementadas, e apostou no que cada um tinha de bom. Eu não sei, eu insisto, né? Mania minha de pedir para o povo ler. Mas vocês deviam ler o Novo Testamento. No Evangelho de João, tem aquela célebre sequência em que Pedro primeiro nega Cristo. Aí ele desencarna, começa a fazer aquela sequência de 6 aparições que ele faz depois. E uma delas ele aparece para Pedro. Pedro está mais amuado impossível. Imagina... Ele tinha acabado de negar. Ontem, negou Cristo. Aparece o Cristo na frente dele. Ele queria sumir. Né? E aí, assim, Cristo, assim, não condenou. Escuta, que história é essa? Foi de me negar? Não. Ele virou para ele e falou assim: Pedro, você me ama? Amo. Mas assim, né? Cristo aqui, ele assim. Pergunta de novo: Pedro, você me ama? Na terceira, ele fala, entristecido. O apóstolo João fala que ele está entristecido de tanta insistência. Mas o que ele está fazendo com isso? Ele está dizendo assim: se você me ama, esquece. Né? A negação foi 3 vezes, a afirmação foi 3 vezes. Então ele fala: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então esquece o que você fez. Não é, esse é um momento de doença. Que a sanidade é você no bem. Ele apostou nas criaturas boas. Ou vai dizer que ele não sabia da opção de Judas, que hoje é um espírito muito iluminado? Sabia e acolheu, como ele acolheu a metade dos discípulos que não entenderam chongas do que ele estava falando. O que também ninguém tem a ilusão de que os 12 entenderam tudo ao mesmo tempo. Sabe assim, fora João, em alguns momentos a gente tem Pedro, em alguns momentos a gente tem André, o resto, assim, entendeu mais ou menos, não tinha muita percepção não, mas ele apostou neles. Como nós deveremos apostar nos outros, naquilo que eles têm de melhor. Então, se eu me melindro, a própria frase diz: fui eu que me melindrei. Se ele foi agressivo ou não, se ele foi inconsequente ou não, se ele tinha consciência daquilo ou não, fui eu que aceitei. E eu estou falando isso porque eu, como acredito que todos, passamos por isso 30 vezes. É um exercício para a gente não levar isso adiante. E tem hora que a gente leva, porque a gente tem um passado. Então, não é porque a gente é espírita... Gente, eu tenho vontade de chorar quando me falam isso. Mas você não é espírita? Cara, eu tenho vontade de falar assim: a sua sorte é que eu sou. Mas não te respondi, um pouco mais atravessado. O espírita não é perfeito, não, gente. Mas é uma criatura que tenta, todos os dias, ser melhor do que ele foi no dia anterior. Que se revê, que olha para dentro de si, que começa a ver que, assim, só existe o mal externo e ele só vai me atingir se eu tiver o mesmo mal dentro de mim. Então, a batalha é comigo, não é com o outro. O outro te ajuda muito, mas a última palavra é sua. Isso é uma coisa chamada abençoada que Deus deu, chamada livre-arbítrio. São as nossas pernas que levam, as nossas pernas que trazem. A Joana de Ângeles teve uma encarnação como Sor Juana Inês de la Cruz, a penúltima encarnação dela, e é uma paixão. Foi meu mestrado, sem saber que era ela. Depois que eu soube, quase infartei. Bom, mas enfim, e ela tem um texto chamado Carta Atenagórica. Atenagórica porque é digna de Palas Atena, da sabedoria da deusa.
E ela diz ali, ela vai discutir com 3 padres da igreja. Padres da igreja são quase santos, né? Sobre um ponto. Qual é o maior favor que Deus fez para cada um? Qual o maior benefício que Deus deixou para cada ser humano? E aí ela expõe os pontos de cada um deles. Então ela fala, São João Crisóstomo diz que o maior benefício foi morrer na cruz. Santo Agostinho, que foi lavar os pés dos apóstolos. E eu não me lembro mais o outro que ela fala. E ela fala, não é nada disso. O maior benefício que Deus deixou para a gente foi não dar benefício nenhum. Deixar você com o seu livre-arbítrio. Você caminha, você corrige. A partir do momento que você caminha, Ele vem e te ajuda. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo devagarzinho, que se chama fé. E a melhor definição de fé, melhor, que eu já vi na vida, é do Emmanuel. Você põe o pé primeiro e Deus põe no chão depois. Então, quando vocês acharem que você tem fé, mentaliza essa cena. Colocariam o pé no abismo com a confiança de que Deus segura? Obrigado, viu, Simone? Bom, então vamos mais uma vez deixar os nossos olhos físicos, né? Vamos interiorizar um pouco mais daquilo que ouvimos hoje, deixar calar em nossa alma. Sabemos que as vibrações que todos nós emitimos, de alguma forma, vão se condensando ao redor do nosso planeta, do nosso país. E o nosso Brasil está tão necessitado nesse momento de vibrações positivas, para que possam os problemas se dissolverem de alguma forma. Vibremos pelo nosso querido país Brasil, não só por ele, mas pelas nações todas ao nosso redor, que nós possamos envolver amor, paz, para que os governantes desse nosso planeta, desse país, possam ser iluminados e equacionar as dificuldades pelas quais o país passa, pelo que o planeta passa. Vibremos, queridos irmãos. Nesse momento de vibração, também queremos emitir bons pensamentos. Algumas pessoas que de alguma forma tenhamos ainda algum tipo de mágoa, de dificuldade, que nesse ambiente aqui tão espiritualizado, tão protegido, possamos nós diluir qualquer dificuldade que tenhamos com qualquer pessoa que seja, possamos substituir por vibrações de amor, de paz, de tranquilidade nesse momento. Vibremos também hoje pelo Dia Internacional das Mulheres, por todas as mulheres desse nosso planeta Terra, que têm uma missão tão sagrada de trazer a vida, de trazer a sensibilidade. Vibremos para que nosso planeta possa cada dia mais respeitar o feminino, respeitar a condição da mulher com toda a sua força. Vibremos, irmãos, nesse momento. Como eu disse, essas vibrações que emitimos no dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos julgamentos internos, de alguma forma vão se condensando na atmosfera do planeta Terra. Por mais que seja difícil muitas vezes, vamos sempre procurar emitir bons pensamentos e boas vibrações, mesmo diante das dificuldades. E nesse mesmo espírito de vibração e de paz, vamos agora orar, pedindo ao Pai proteção, pedindo ao plano espiritual que nós sejamos intuídos no nosso dia a dia. Ó Mestre, Senhor Jesus, que nossa vida seja inspirada por vós, que nós possamos a cada dia ser os seus discípulos onde quer que formos, sempre com uma palavra amiga de força e de paz. Que nós possamos levar cada dia mais o consolo àqueles que sofrem e a ajuda àqueles que mais precisam.
Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos permanecer ainda em nossos lugares, lentamente abrir os nossos olhos, e nós vamos ser pouco a pouco chamados para receber o passe. Uma boa noite a todos, até a próxima semana, tá bom?